Fala, galera! Semana 4, volume 2 do terceiro ano, hein? Terminando esse material. Hoje nós vamos trabalhar, senhores, gemelaridade. A gente vai trabalhar alguns aspectos de reprodução, alguns aspectos de genética, é por aí. A gente vai precisar ir para o quadro para ver umas coisas antes de iniciar. Show? Porém, antes, não se esqueça de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, ativar as notificações e dar um up lá no nosso Instagram, que vai te ajudar bastante também a coletar as informações quanto antes elas saírem. Show de bola? Galera, eu sou o professor Charles, professor de Biologia do canal Escola Online. Galera, gemelaridade é simplesmente o nascimento de gêmeos. E como vocês veem aqui atrás de mim no quadro, ou o gêmeo é chamado de monozigótico, ou o gêmeo é chamado de dizigótico. Então vamos por partes. Primeiro, monozigótico também pode ser chamado de univitelino, verdadeiros clones, ok? O que acontece é o seguinte, ó. Durante o desenvolvimento embrionário, o embrião irá se separar em 2 ou mais grupos de células. O que é o desenvolvimento embrionário, Charles? Olha só, galera, o desenvolvimento de um embrião da nossa espécie leva 10 semanas. E aí o resto das semanas, que vão ser de 30 mais 26 ou até mais 34, a gestação humana vai de 36 semanas até 42, aliás, não 34, 32. O resto do desenvolvimento é feto. Então, durante 10 semanas você foi embrião, o resto você foi um feto. Nos primeiros momentos, zigoto. Zigoto surge quando um espermatozoide fecunda um ovócito secundário. Quando ele fecundar, vai dar origem a um óvulo. Então as mulheres liberam, na metade do ciclo menstrual, a mulher libera um ovócito secundário. Tá entendendo, pessoal? Então olha só, se a mulher menstruou hoje e ela tem um ciclo de 28 dias, daqui a 14 dias eu espero que ela esteja liberando um ovócito secundário. O ovócito secundário foi fecundado, surge um zigoto. Show? Dias depois, esse zigoto, que é um embrião, está na fase de mórula, que é um embrião com mais células. O zigoto só tem uma. Passa mais um tempo, vira uma blástula, que é um embrião com mais células ainda. A mórula pode se dividir em 2 grupos de células, 3 grupos. A blástula também. Em 2 momentos diferentes, a blástula pode se dividir em 2 ou mais grupos de células. Daí, olha só, embora tenha se dividido em 2 grupos, veio do mesmo zigoto. E esse um zigoto veio de um espermatozoide que fecundou um ovócito. Portanto, queridos, os indivíduos são clones, eles são iguais geneticamente falando. Tudo com relação a DNA, genes, iguais. Gera clones. Indivíduos geneticamente iguais e sempre possuem os mesmos sexo genético, porque olha só, como um homem é igual a uma mulher geneticamente, Charles? Nunca! Então seriam sempre 2 meninos ou 2 meninas. Já esses aqui não. Aqui você está falando de indivíduos dizigóticos ou bivitelinos, falsos ou fraternos, que eles falam. São indivíduos que foram gestados juntos no mesmo momento, mas são indivíduos diferentes. Tipo, você tem irmão? Você tem irmã? Pensa que vocês fossem gestados juntos. Vocês são diferentes porque vocês vieram de um espermatozoide que fecundou um ovócito e quando fecundou esse ovócito vira um óvulo. Moçada, são indivíduos geneticamente distintos, mas que foram gestados juntos. Compreenderam? Depende da fêmea. Fêmea por quê, Charles? Estou falando de animal de forma geral. Por exemplo, você tem gato, cadela. Sempre esses animais liberam mais de um ovócito secundário. É raridade que esses animais liberem apenas um. Para a nossa espécie, o normal é que libere apenas um, não mais de um. Compreendido, pessoal? Poliovulação. Então, ó, ocorre quando a fêmea libera mais de um ovócito secundário. E estes são fecundados por diferentes ovócitos 2. Isso significa poliovulação. Daí, só compartilham o mesmo momento, nada mais. Daí, eu posso dizer, poderia ser um menino e uma menina, Charles? Sim. Poderiam ser 2 meninos? Sim. Poderiam ser 2 meninas? Idem.
Compreenderam, galera? Isso é base para a gente dissertar a atividade de hoje. Ah, mas espera aí. Se eu tiver dificuldade de engravidar, eu vou a uma clínica de fertilização. Clínica de fertilização, de várias formas, vai me ajudar a ser mãe, beleza? Pensa aí. Aí eu estou grávida de gêmeos. Qual dos dois você acha que é mais provável que eu tenha? São gêmeos dizigóticos ou monozigóticos? E aí, me responde aí. Mais provável, a partir do momento em que se faz reprodução assistida em clínica de fertilização, é que o médico pegue vários espermatozoides, vários ovócitos e fecunde isso em laboratório, chama-se fecundação in vitro, e coloque na mulher diferentes embriões. Ajudei? Gêmeos dizigóticos em clínicas de reprodução assistida são muito comuns. Bacana? Agora sim, vamos às atividades? Atividade 1. Os machos de abelha originam-se de óvulos não fecundados e são haploides. As fêmeas resultam da fusão de óvulos e espermatozoides e são diploides. Em uma linhagem desses insetos, a cor clara dos olhos é condicionada pelo alelo recessivo, azinho, de um determinado gene, enquanto a cor escura é condicionada por um alelo dominante, azão. Uma abelha de olhos escuros, heterozigótica azão-azinho, foi inseminada artificialmente com espermatozoides de machos de olhos escuros. Espera-se que a prole dessa rainha tenha a seguinte composição. Gente, vamos trabalhar isso sem olhar a resposta? Então vamos lá. Aí está. Olha só. As fêmeas de abelhas são indivíduos diploides. Quer dizer que ela tem um pai e uma mãe. Recebeu um gameta, foi fecundado por outro. O óvulo foi fecundado por um espermatozoide. Sempre que houver fecundação, dá origem a uma fêmea. Se é rainha ou operária, depende principalmente da alimentação que recebe. A rainha recebe uma alimentação mais completa, nós chamamos de geleia real. Então, fêmeas em abelhas têm pai e mãe. Olha para o esquema. Está vendo que um óvulo mais um espermatozoide deu uma operária ou uma rainha? É isso que eu disse. E os machos? Olha para o esquema. Está vendo? A rainha colocou um óvulo. O óvulo sozinho dá origem a macho. É isso mesmo. Zangão não tem pai. Zangão só tem mãe. O processo se chama partenogênese. Logo, o zangão vem de óvulos não fecundados da rainha. Ah, e diga-se de passagem, somente as fêmeas, aliás, que reproduzem são apenas as rainhas. Então, somente as rainhas reproduzem. Show? As operárias são estéreis. Bacana? Agora, vamos ao exercício. Eu vou retomando o conteúdo. Diz que a rainha é heterozigótica de olhos escuros. Então, tá aí a rainha. E o macho diz que ele tem olhos escuros. Olho escuro é o alelo azão. Azão o quê, Chás? Só azão. Os machos são haploides. Eles são literalmente gametas que viraram organismos vivos. Entenderam? Agora pense nos gametas da fêmea. Gametas de fêmea, óvulos. Se ela é azão, azinho, quais tipos de gameta ela pode produzir? Ah, Charles, ela pode produzir gametas azão e gametas azinho. E o macho, hein, galera? O macho produz quais tipos de gametas, sendo ele azão? Somente espermatozoide azão. Então vejam só. Já entendemos que a rainha sofre meiose para dar origem às gametas. E machos, zangões, produzem gametas por mitose. Show? Agora vamos pensar só nos machos, só nos zangões. Vamos imaginar que um ovócito azão deu origem a um zangão. Tá aí, ó. Ovócito é o que vai ser chamado de óvulo num dado momento, tá bom? Ovócito secundário. Então, o óvulo azão, vou falar igual está na figura, virou o zangão. Que cor vai ter esse zangão? Olha aí, azão, cor escura. E esse outro óvulo aí, Charles, se ele virar um zangão, vai ter que cor o zangão? Azinho, cor clara. Concorda? Então, uma rainha, ao reproduzir, dá origem a 50% de machos de olhos claros, outros 50% machos de cor escura. Show? Agora as fêmeas. Existem fêmeas quando? Olha o lado direito superior o que vai acontecer aí, ó. Existem fêmeas quando um zangão, nesse caso o azão, concordam? Cruzar com essa rainha, que nesse caso é azão-azinho. Quais gametas o macho produz, Charles? Quais gametas a rainha produz? Ó, gente, o zangão só produz um tipo de gameta, que é só gameta azão.
E a rainha produz 50% gametas azão, 50% gametas azinho. Então, vou fecundar, ó. Azão, 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 azinho, azão, azinho. Concorda comigo que isso tudo é fêmea? E concorda comigo que isso tudo tem a cor escura? Então, vamos voltar agora no exercício? Espera-se que a prole dessa rainha tenha a seguinte composição. E aí? As fêmeas são 100% de olhos e os machos 50%, 50%. Não é? Então, o que é que nós marcaríamos? Letra D de dado. Nossa, Charles, difícil? Ó, volta 10 vezes, porque o resto da atividade é muito fácil. Bem tranquilo, tá? Então, vamos a 2. Os gêmeos podem ser do mesmo sexo ou não. Um grupo de gêmeos, no entanto, obrigatoriamente apresenta o mesmo sexo. É o caso dos... Gente, quando apresenta o mesmo sexo, sempre, nasceu 1 milhão de vezes, todos sempre iguais. São os clones. São indivíduos com o mesmo genoma. São gêmeos chamados de verdadeiros, univitelinos ou monozigóticos. Simples, ó. Fácil. Sempre iguais. Não tem como ter um macho e uma fêmea e falar que são monozigóticos. Não, por que, Charles? Porque eles são iguais. São clones. Um macho não pode ser clone de uma fêmea nem o oposto. Show? 3. Analise as afirmações a respeito dos diferentes tipos de gêmeos. E marque a alternativa errada. Então vamos lá, vamos analisar uma por uma. Os gêmeos bivitelinos são formados em virtude da fecundação de 2 ovócitos que foram liberados na mesma ovulação. Tá certo, os bivitelinos, ok? Ou dizigóticos, eles vêm de ovócitos diferentes liberados pela fêmea no mesmo momento. Cada ovócito é fecundado por um espermatozoide e dá 2 pessoas diferentes, 3, 4. São gestações diferentes que ocorrem ao mesmo tempo. Certo? É como eu e minhas irmãs. Você e seu irmão, você e sua irmã. Só isso. Segunda diz que os gêmeos dizigóticos também são chamados de fraternos. Certo, pessoal? Às vezes também são chamados de bivitelinos ou falsos. Tá bom? Os gêmeos monozigóticos são formados a partir do mesmo zigoto. Sim, os monozigóticos vêm de um espermatozoide que fecunda um ovócito. Esse ovócito passa a se chamar óvulo depois de fecundado. E esse embrião vai se dividir. Um embrião é uma pessoa só, galera. Ela se parte e vira 2 pessoas. Estranho, né? Mas é isso mesmo. São cópias. Monozigóticos. Vem de um zigoto, um embrião. Show? D. Os gêmeos monozigóticos, apesar de possuírem o mesmo patrimônio genético, não apresentam as mesmas impressões digitais. Nossa, tantos estudantes me perguntam isso. E eu vou um pouquinho mais à frente. Já ouviram falar do padrão de vascularização da retina? Os vasos sanguíneos do olho também diferem. É porque esse padrão é um padrão fenotípico. Fenótipo não é 100% determinado pelo meu genótipo. Embora os genótipos sejam iguais, padrões como impressão digital e padrão de retina também, vascularização de retina, são diferentes. Por consequência, a letra E é a resposta. Os gêmeos monozigóticos ocorrem muito frequentemente em tratamento de fertilização in vitro. Pois mais de um embrião pode desenvolver-se no útero feminino. A fertilização in vitro é um processo onde casais que têm dificuldade em engravidar recorrem à reprodução assistida. Daí são coletados espermatozoides, do macho, óbvio, e ovócitos da fêmea. Aí, galera, são feitas várias fecundações, vários embriões são produzidos no laboratório e colocam-se vários embriões diferentes dentro da cavidade uterina. Então, esses são gêmeos bivitelinos, dizigóticos. Nossa, Charles, um exemplo disso. Os filhos da Fátima Bernardes com William Bonner. Busquei um exemplo da Globo, hein? Todo mundo lembra disso? Dá uma olhada lá. São indivíduos diferentes, eles buscaram reprodução assistida como vários casais buscam. Show? Facinha, né? E a 4? A partir deste ano, o teste do pezinho terá cobertura completa por parte dos planos de saúde. Este teste é realizado com o objetivo de prevenir doenças genéticas como a fenilcetonúria, um distúrbio com herança autossômica recessiva. Em relação ao gene causador da fenilcetonúria, é correto afirmar que, meus amigos, nosso projeto é Enem, a gente vai vencer. É difícil?
Não é fácil não, ainda mais com essa parada aí, mas a gente vai dar conta. E por isso eu te pedi muitas vezes que sempre assistam às aulas teóricas e exijam mesmo de mim, Charles, tem uma aí que eu não entendi, eu quero essa, coloca aí, eu vou fazer para vocês. Eu tenho certeza que você já assistiu a aula de pleiotropia. Aí eu assisti, mas eu esqueci, Charles, o link está aí na descrição desse vídeo. Pleiotropia. A fenilcetonúria é um par de alelo que determina múltiplas características e é uma herança autossômica recessiva, ok? Herança autossômica recessiva só se manifesta em homozigose. É como se fosse azinho, basicamente isso. Assistam de novo a aula de pleiotropia, assistam 1000 vezes se for necessário você fixar. Mas preocupe-se com o conteúdo, é muito importante. Show de bola? Galera, hoje foi rápido, né? Beijão, espero ter ajudado vocês mais uma vez. Sigam com a energia lá em cima e vamos acreditar que vai estar tudo certo e contem com a gente. Show? Até mais, galera. Um abraço.